Enquanto os leões não contarem as suas histórias, os caçadores continuarão sendo glorificados. Um provérbio iorubá. A primeira ação de um povo quando quer dominar o outro, e isso a história da humanidade explica, é justamente anular a cultura daquele povo que vai ser dominado. É acabar com a identidade coletiva dele. Isso não aconteceu apenas na diáspora africana, quando os negros escravizados vieram aqui para o Brasil. Isso já aconteceu antes. Eu vou dar um exemplo na antiga Grécia. Os aqueus foram dominados pelos dórios. E a primeira coisa que os dórios fizeram foi anular a cultura construída pelos aqueus. Os aqueus já tinham domínio da astronomia, já tinham domínio da escrita, e tudo isso foi perdido historicamente, porque os dórios já acabaram com esse tipo de cultura deles, para que conseguisse dominar e acabar com a identidade coletiva daqueles povos, daquele povo. E tudo isso foi feito também aqui no Brasil. Com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, quando o Brasil foi apropriado pelos portugueses, aqui a cultura indígena foi totalmente destruída. O primeiro passo da dominação. O primeiro passo para você quebrar uma identidade coletiva. Depois, com a diáspora africana, com os negros chegando aqui escravizados, a mesma coisa foi feita com eles. E aí eu vou longe. Isso acontece até hoje. Até hoje a nossa cultura de matriz africana de povos originários é destruída. Existe uma grande necessidade de destruir a nossa identidade coletiva, porque um povo que não tem identidade coletiva é um povo facilmente dominado. E aí eu digo o seguinte, mesmo assim, nós temos amparo jurídico para isso. A nossa CF/88, nos artigos 215 e 216, já descreve que a nossa cultura deve ser protegida, fomentada, fiscalizada e proporcionada pelo poder público. E ainda assim, nós não temos esse tipo de cuidado pela administração pública. No artigo 5º, inciso 6º, nossa CF/88, ele diz também, a nossa CF diz que a nossa liberdade religiosa é protegida, porque o Estado é laico. No artigo 19º, inciso 1º, da nossa CF/88, diz também que a administração pública não pode ter influência de nenhuma vertente religiosa. E não é isso que acontece aqui no Brasil, nós sabemos disso. É só chegar numa instituição pública, numa repartição pública, como muita gente chama, e você vai ver lá uma cruz, algo que remeta ao cristianismo. Você não vai ver um Oxalá, você não vai ver uma Inhaçã ali. Ou seja, a cultura de matriz africana deve viver escondida. Isso aconteceu também no início da República aqui no Brasil, quando foi feita aquela revitalização no centro da cidade, empurrando os negros que estavam desempregados pós-escravidão dos seus cortiços para o Morro da Providência, criando a primeira favela do Brasil, e depois foi espalhando, e enquanto isso eles foram lavando, limpando todo o vestígio de identidade cultural que essas pessoas tinham. Por isso mesmo, atualmente, está tramitando na nossa Casa Bicameral o UPL 1279/22, mais conhecido como PL Macota Valdino. É um marco para os povos originários e afrodescendentes. Ele vai passar? O texto dele vai ser todo aprovado? Não sabemos. Mas é preciso que isso aconteça. É preciso que exista mais uma estrutura legal para cobrar o poder público em relação aos nossos direitos. É preciso que a nossa identidade coletiva continue existindo, não apenas aí, mas nós temos também determinação legal para, por exemplo, dentro das escolas, que nas escolas sejam ensinadas toda a cultura dos povos afrodescendentes. E que isso seja fomentado, discutido dentro do senso crítico, dentro da historiografia. Mas isso acontece dentro da historiografia? Muito levemente quando transmite. Na maioria das vezes, não. Então, é muito importante que a gente tenha em mente
que um projeto desse, para ser aprovado, ele vai enfrentar muita dificuldade, principalmente por causa da bancada de oposição que está lá. Uma bancada que saiu de uma administração totalmente negacionista e extremista. De um ex-presidente que, historicamente, foi o único dentro do período democrático que não conseguiu ser reeleito, mas ele deixou algo escrito, chamado bolsonarismo, uma anomalia social, que provoca violência, preconceito, discriminação, sem ter vergonha de promover esse tipo de espectro. E que precisa sim ser banido. Nós tivemos um ministro falando, expondo que esse tipo de vertente, que nós não podemos falar de vertente sociopolítica, mas de uma vertente totalmente louca, uma anomalia social, ela deve ser destruída. Ele foi criticado. Nem uma semana depois, um filho de outro ministro foi agredido em um aeroporto e com muitas pessoas aplaudindo, dizendo que isso é normal. Se a gente não ganhar desse jeito, vai ser na guerra. Isso não é comum. O único princípio democrático que existe para a gente propor uma mudança dentro da estrutura administrativa, no caso a administração pública, chama-se voto. Voto. Lembrando que em 2024 temos eleições. E que é criando alicerce dentro da estrutura administrativa que a gente vai conseguir promover uma subida de degrau em 2026, para que projetos como esse, que observem a legalidade social de uma população, sejam aprovados. Sejam aprovados. Muitos criticam o progressismo como algo que deve ser banido da sociedade mundial. Mas o progressismo, ele trabalha, ele se manifesta exatamente nos direitos e garantias, promovendo garantias para os direitos. Direitos individuais que são violados o tempo inteiro aqui no Brasil, com a intolerância religiosa, com o racismo biológico, com o racismo recreativo, com o racismo étnico-religioso, que é o que nós, de matriz africana, sofremos o tempo inteiro. Então é preciso mudar, sem ficar em cima do muro. Sem ficar em cima do muro. Que o PL 1279 seja aprovado. E que o nome de Macota Valdina seja aplaudido em sua homenagem dentro da estrutura da administração pública, promovendo sim reconhecimento ao nosso multiculturalismo. Jefferson Araújo, um barco remando contra a maré.